Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. E o tema do episódio de hoje é Ou Isso ou Aquilo, parte 1, O Príncipe e o Monge Taoísta. Hoje nós vamos falar sobre a crise que todos nós temos de estar em um lugar, mas ter uma mente vagando em todos os outros lugares possíveis por aí. Bora lá? Domingo passado eu fui visitar um amigo antigo mesmo. Quando a gente se conheceu eu tinha 13 anos e ele tinha 12. E a gente era muito diferente um do outro. Ele era uma mistura de artista que desenhava animais, pessoas, fazia caricaturas muito bem, com um surfista vindo direto do Rio de Janeiro, já adaptado ao interior de São Paulo, com seu skate debaixo do braço, caçando lombadas em cimento para matar a saudade das ondas do mar. E eu era bem menos bacana do que ele. Enquanto ele saía para a pista de skate, por exemplo, com boné, assentando os cabelos longos e loiros e fazendo desenhos que eram elogiados por todo mundo, eu era apenas um adolescente meio medroso, desconexo e talvez até triste demais para minha idade. Um garotinho tentando se encaixar desesperadamente. Ele já era um natural. Antes mesmo de eu conhecê-lo pela primeira vez, eu já tinha ouvido todas as histórias por alguns amigos em comum que a gente tinha. O pequeno, grande Guilherme se tornou rapidamente a pessoa que eu definitivamente na minha adolescência queria me tornar. Insatisfeito com o que eu tinha, eu fiquei dividido entre me contentar com o que eu era e almejar ser algo mais parecido com ele. E eu acho que foi nessa época que a minha mente se tornou inquieta e começou a vagar por aí em busca de referências que me construíssem um Caleb melhor do que eu via na frente do espelho. E foi na adolescência, então, que a minha mente foi forçada em direção à criatividade, porque tudo era belo, bonito e prazeroso, menos a vida que eu tinha no meu dia a dia. Alguns anos depois, o Gui virou tatuador, um dos melhores, inclusive. Então foi para ele mesmo que eu vim com a ideia da minha primeira tatuagem. E foi com uma certa resistência que ele aceitou o desafio. Eu queria tatuar uma pequena frase no meu punho em tinta branca. Isso mesmo, imperceptível a olhos descontraídos, mas visível a olhos mais observadores. E a ideia da frase foi um pequeno resumo do grande livro que daria para escrever se todas as conversas que eu tive com o Gui sobre vida e filosofia fossem catalogadas, editadas e publicadas. E também foi na época que eu li o livro do filósofo dinamarquês Kierkegaard. E o Kierkegaard acreditava que o nosso constante escapismo do dia de hoje, do presente momento, seja pensando no que foi ou no que será, é exatamente a raiz da nossa infelicidade. Em seu livro, Ou Isso ou Aquilo, um fragmento de vida, Kierkegaard escreve sobre o mais infeliz dos homens dizendo, abre aspas, o infeliz é aquele que tem o seu ideal, o conteúdo da sua vida, a plenitude da sua consciência, a essência do seu ser, de alguma forma, fora de si. O infeliz está sempre ausente de si mesmo, nunca está presente para si mesmo. Mas uma pessoa só pode estar ausente, obviamente, ou no passado ou no futuro. E passado e futuro circunscreve adequadamente todo o território da consciência infeliz. Fecha aspas. Poxa, era isso. Em um momento de catarse, praticamente, eu me dei conta que esse era exatamente o meu problema. A minha crise, a minha maldição hereditária. A frase, então, que eu queria tatuar seria para me lembrar do que eu deveria fazer frequentemente. Viver e gostar de estar no presente momento.
Hoje, então, se você olhar com muita atenção no meu punho direito, vai ver a frase Be Here Now, tatuada em tinta branca. Em português, ela significa esteja aqui agora. Ou, já que eu gosto das nuances do verbo to be em inglês, eu gosto de pensar que essa frase significa um grande exista aqui e agora. Um tempo depois de eu ter feito essa tatuagem, eu encontrei uma forma de ampliar um pouco o tema. Eu tatuei no meu corpo o meu próprio remédio prescrito para a infelicidade da minha alma, mas aquilo ainda não foi o suficiente para curar essa minha dor. Eu continuei nos anos seguintes e continuo, inclusive, até hoje, vivendo com os pés no chão e com a cabeça em outro mundo. Isso frequentemente acontece. Então só a ordem para que eu traga minha mente para onde o meu corpo está agora não está sendo suficiente, pelo menos por enquanto. E na literatura chinesa taoísta clássica, a gente tem uma perspectiva diferente sobre isso, que me ajudou a abraçar um pouco a imperfeição que ainda vive dentro de mim. Zhuangzi, aquele antigo mestre taoísta, do qual eu já falei bastante aqui no podcast, também tinha algo a dizer sobre essa dificuldade do ser humano. Ele conta a história de quando um jovem monarca, filho de um rei importantíssimo, se encontrou com um monge taoísta e lhe disse sobre o dilema de se sentir dividido sempre entre dois lugares. Ele já tinha um certo conhecimento e um certo grau de sabedoria, mas sofria muito ainda com essa questão. E o diálogo entre eles é o seguinte. Gongzimou, que é o jovem monarca, vira para o monge taoísta chamado Jiangzi e fala, abre aspas, enquanto o meu corpo está parado perto dos rios e dos mares, a minha mente habita na corte imperial. O que é que eu faço? Fecha aspas. E eis aqui a forma poética de falar sobre a questão que me levou a tatuar o meu próprio corpo por causa da minha crise. Parado, olhando para o oceano cor de jade, o Gongzimou simplesmente não consegue manter a mente dele no mesmo lugar onde o seu corpo está. Mesmo enquanto a brisa úmida vinda da vastidão do mar tocava o seu rosto, balançava seus cabelos e seus pés se afundavam na areia, esquentada pelo sol, enquanto seus olhos se fixavam na paisagem à frente, ele buscava conselhos ainda com o monge taoísta porque não conseguia manter a sua mente ali, ele não conseguia estar presente completamente ali na praia. Gongzimou vivia a crise de existir sempre entre o já e o ainda não, com um pé no aqui e o outro ali. E ele busca uma forma de resolver esse pequeno problema se aconselhando com um taoísta, alguém que, por definição, se aconselhava diretamente com a sabedoria natural, com o conhecimento da natureza. Monges taoístas, para conseguir aprender a governança natural das coisas, sentavam e observavam atentamente aquilo que estava ao seu redor no presente momento. E eles eram bons em unir corpo e mente no presente da vida. Então, qual foi o conselho que o taoísta Jiangzi deu para ele? Abre aspas para o monge taoísta. Valorize a sua própria vida. É valorizando a própria vida que tudo o que você pode ganhar com ela será visto como não importante. Zhong Sheng Li Qing, usando as palavras dele aqui em chinês, é um dos conceitos mais antigos do taoísmo, na verdade. Se apegar à vida de agora e deixar que ganhos, sejam eles materiais ou não, do passado ou do futuro, sejam empurrados para o segundo plano. Essa é a chave para o começo da sabedoria e o começo da felicidade plena. E aqui eu vou dar uma pausa no diálogo dos dois para fazer uma pergunta para você, ouvinte do Biennial. A seguinte pergunta: quanto vale a sua vida? Ou melhor, quanto vale a sua vida agora? Qual o valor do você de hoje, deste exato presente momento? Descontando aí o preço das coisas que você acumulou nos últimos anos
e descontando o que o seu valor de mercado promete que você vai ser, ou obter, ou ganhar em 5 ou 10 anos, hoje. Abstraindo a altura das paredes da sua casa e a quantidade de carros na sua garagem, qual o valor que você dá na sua vida vivida agora? E você percebe o quão difícil é responder a essa pergunta? E é difícil justamente porque a gente não consegue respondê-la objetivamente. É difícil falar sobre o valor de si mesmo sem considerar o que você tem, ou aquilo que você construiu. É difícil não contar com o passado ou com o futuro. E de uma outra perspectiva, por exemplo, se a pergunta foi dolorida de alguma forma, ou você rapidamente começou a pensar em todas as coisas ruins que fez e que te desvalorizaram com o tempo, ou você pensou no que você espera se tornar para tentar se valorizar ainda mais no futuro. Com certeza a sua mente também foi para algum lugar do passado ou do futuro antes de você sequer conseguir pensar em valor próprio. Mas não se desespere, assim como você, o Gonzimo teve mais ou menos essa mesma reação. Ao se deparar com o conselho do monge taoísta, ele não achou que a lucidez das suas palavras foi o suficiente, então ele disse o seguinte: apesar de eu saber disso, eu não consigo me controlar. Ele sabe que o ideal é valorizar o aqui e o agora, segundo propõe o taoísta, mas ele não consegue lutar contra a mente que fica vagando por aí em qualquer lugar menos exatamente onde o corpo dele está. E ele fala como se não conseguisse vencê-la nessa força que ela tem de fugir dele mesmo. E eu e você também sabemos, até por puro senso comum da era da internet, que o melhor é viver aqui no momento do agora para evitar preocupações desnecessárias com coisas que nunca acontecerão ou coisas que nunca voltarão a acontecer. E então é aqui também que o taoísta percebe uma coisa. O problema do Zhigon era que ele simplesmente não queria estar onde ele estava. A questão não envolve só tudo que ele havia vivido na corte imperial e o que ele desejava ainda viver por lá. Na verdade, o problema era a sufocante vontade de estar em outro lugar naquele momento que o consumia por completo e trazia inquietude e infelicidade para o coração dele. O monge não hesita, porém, em tratar esse problema como um problema derivado do outro. Ora, se você não consegue valorizar a vida vivida no presente porque tem ganhos demais para se apegar, talvez o problema seja que você simplesmente não queira ficar longe de seja lá o que for que você tem de tesouro no palácio da sua corte. Então o monge, longe de forçar a barra, diz o seguinte, abre aspas: se você não consegue a maestria dessa questão, siga a sua inclinação para que o seu espírito não esteja insatisfeito. Se você não consegue ser mestre de si e tenta se forçar no lugar onde a sua mente não vai te seguir, assim você causa a si mesmo o dobro do sofrimento. E aqueles que se machucam dessa forma não estão entre os que vivem muito. Fecha aspas. Nesse contexto, o conselho do monge é: não força. Se você não consegue trazer a sua mente para o lugar onde você está agora, talvez não ficar nesse lugar seja a melhor decisão que você pode tomar. Porque dessa forma você se submete a dois sofrimentos. Ao sofrimento de não conseguir a unidade entre corpo e mente, e mais o sofrimento de lutar contra isso e não conseguir vencer quando você simplesmente não conseguiria vencer de qualquer forma. O monge sabe que a mente não é algo fácil de ser controlado, muito pelo contrário. Por isso ele trata da mesma forma a dor de não conseguir controlá-la como a dor de tentar demais quando só o que você consegue é perder a batalha por falta de mais sabedoria ou mais força de espírito. A conclusão, então, de Zhuangzi, o contador de história, para essa história que ele contou é a seguinte:
Mo era filho de um senhor de milhares de carruagens, aqui indicando poder e riquezas. É natural que para ele, viver em retiro dentro de uma caverna seja bem mais difícil que um monge estudioso acharia. E apesar dele não ter obtido o conhecimento total de Tao, pode-se dizer que ele tinha uma ideia do assunto. A tragédia de Gonzemo era não conseguir valorizar a vida vivida hoje, no presente, sem nem por um momento sequer parar de desejar estar em outro lugar. Mas mais trágico do que isso era a insistência em não compreender que a sua mente naquele momento não queria estar ali e, portanto, jamais estaria contente ali. E veja bem, a mente não se curva a simples vontades, ela só é domada com muito esforço e tempo. Então, para evitar o dobro do sofrimento, o conselho imediato e implícito do monge é: saia da praia imediatamente, vai correndo para a corte, unir a sua mente ao seu corpo, onde é que ela queira estar. Se você sofre com essa crise, talvez assim como eu, você não tenha também alcançado a plenitude da sabedoria. Mas talvez você também não esteja tão longe assim do pouco que a sabedoria tem a oferecer. Nessas horas, mesmo depois de anos tentando controlar a mente, sem ver muito progresso, talvez o melhor que você tenha a fazer é não deixar o perfeito ser inimigo do bom e simplesmente não sofrer duas vezes. Veja bem, esse não é um conselho pessimista de quem já desistiu de você. A questão é que é preciso ter paciência para construir o tipo de vida onde o seu corpo e a sua mente desfrutam juntos de uma única realidade e consigam conviver em harmonia no presente momento. E se você ainda está longe disso, apesar de estar no caminho faz tempo, tá tudo bem também. O importante não é ser perfeito, mas caminhar de acordo com aquilo que você já conseguiu obter. Se você não consegue valorizar a vida do agora, do pé do chão, do vento no rosto, da maré subindo e tocando a pele, corre então para o palácio, corre para o centro da cidade, para a casa de quem te ama e sofra com apenas um dos dois males. Nada precisa ser perfeito. Das tragédias, escolha a que te machuca uma vez só. Dos sofrimentos, o que te faz sofrer menos. Se preso na maldição do entre isso ou aquilo, você consegue desejar somente o aquilo, então vai para lá. No processo de consertar seu corpo e mente, o importante é não desejar mais do que você já alcançou ao ponto de se ferir e sofrer por causa disso. O nome do capítulo onde essa história se encontra é Passando o Trono Adiante, onde Zhuangzi conta a história de imperadores que renunciaram ao trono ou desejaram fazê-lo por algum motivo. Ele está contando aqui a história de diversas pessoas que tinham chegado ao contentamento completo de quem elas eram no presente momento e estavam dispostas a abandonar tudo o que elas tinham ganhado no decorrer dos anos por falta da necessidade de guardar essas coisas. Algumas dessas pessoas estavam dando seus tronos, seus poderes e as suas riquezas porque já tinham alcançado um certo grau de sabedoria e já reconheciam que tudo isso da vida é vaidade e o que realmente vale a pena é a vida vivida no agora. Mas quando ele se depara com um jovem que ainda não consegue fazer isso, Zhuangzi não o julga e nem o condena também por causa disso. Ele o trata com a única virtude que a realidade cruel permite, a virtude da compaixão. E nem eu te julgaria diferente se você não me julgar diferente também. Se você acha que deveria estar mais contente com a vida que tem e que deveria valorizar mais a si mesmo e valorizar mais a sua vida vivida hoje, no presente momento, eu concordo completamente. Também acho isso. Mas, se você me disser que não consegue ainda ser assim e que precisa correr atrás de ganhos e de prazeres vaidosos, eu te digo que tá tudo bem também. A corte imperial é importante demais para você? Seu feed do Instagram é muito importante? O carro que você conseguiu comprar a custo de muito trabalho é importante demais para você? Tá tudo bem. No fundo, você sabe que eu sei que você sabe que tudo isso é pura vaidade. E que quando o mundo terminar, ou quando a sua vida terminar, você vai deixar tudo isso para trás. Mas, se por enquanto tudo isso é objeto das suas afeições
e da atenção da sua mente, não se torture. Com calma, você conseguirá crescer para fora disso, mas hoje, se a sua mente pende para um lado, tentando te levar para onde você não está agora, talvez essa dor seja o suficiente por enquanto. No taoísmo clássico, a junção e unidade perfeita entre corpo e mente é fundamental. A separação entre os dois é uma dor insuportável. Você precisa continuar treinando a sua mente para valorizar a vida vivida no aqui e no agora. E passos curtos nessa direção são o suficiente, mesmo se você ainda não conseguiu obter a maestria da coisa. Depois de muito tempo, quando eu me reencontrei com meu amigo tatuador domingo passado, eu percebi que, apesar de ainda longe dessa valorização plena de quem eu sou hoje e onde eu estou hoje, eu caminhei uma longa jornada até aqui. Apesar de ainda admirá-lo demais, eu não virei uma pessoa exatamente igual a ele, como eu sempre quis quando eu era adolescente. Mas eu consegui meu pequeno contentamento comigo mesmo, caminhando e trilhando no meu próprio caminho. E eu espero que você faça o mesmo. Bom, meu nome é Caleb Guerra e esse foi mais um podcast aqui do Bienal do Livro. Esse episódio, parte 1, é a primeira parte de 2 episódios. Então ele será melhor entendido ou melhor apreciado se você voltar aqui semana que vem para ouvir a sequência dele. Antes de terminar, queria só avisar que o Bienal do Livro é parceiro da Aboio. A Aboio é uma revista multimídia e produtora independente. Confere lá no site www.aboio.com.br tudo que eles já fizeram e fiquem ligados também nas nossas redes sociais, tanto da Aboio quanto do Bienal do Livro. Um abraço e até a próxima.